Eu sei que você já deve ter escutado muitas histórias sobre os nazistas, mas hoje eu vou te contar 5 mistérios sobre eles que aposto que você não conhece. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e seja muito bem-vindo ao canal Realidade Paralela. Mistério número 1. Hitler tinha uma sobrinha chamada Geli Robel. O pai da garota morreu quando ela era apenas uma criança. Depois disso, ela foi morar com seu tio, junto com sua mãe e sua irmã. Sua mãe se tornou governanta de Hitler em seu apartamento em Munique, enquanto Geli e sua irmã passaram uns anos vivendo sob o olhar atento do seu tio. Ele era uma espécie de pai substituto para elas, um papel que ele levava muito a sério. Nessa época, Hitler já era indiscutivelmente o homem mais temido da Alemanha. Sua ascensão ao poder também aumentou sua possessividade sobre a sobrinha Geli. Uma vez ela namorou secretamente o motorista dele, Emil Maurice. Hitler amava este homem como se fosse um irmão, mas quando ele descobriu que Emil estava se relacionando com a sua sobrinha, ele ficou muito furioso e o demitiu na mesma hora. Quanto à jovem, Hitler nunca mais a perdeu de vista. Se ela ia ao cinema, passear no parque ou fazer compras, ele ia junto. À medida que ela crescia, ele basicamente a mantinha prisioneira em sua própria casa. Sua mãe mais tarde testemunhou isso, dizendo que ele controlava praticamente todos os aspectos da vida da jovem. Passado algum tempo, ela se apaixonou e queria se casar, mas Hitler disse que a chance disso acontecer era a mesma dele se tornar um pacifista e ir para a Índia estudar yoga. No entanto, ser o foco de tanta atenção de seu tio a fez se tornar alvo de inveja de muitas outras mulheres na Alemanha que estavam de olho no homem poderoso. Em 18 de setembro de 1931, Hitler e Geli começaram a discutir. Ela queria ir para Viena e ele não deixou. Mais tarde, ele foi para uma reunião e quando voltou, ela estava deitada no chão com sangue vazando de um buraco de bala em seu peito e ao seu lado estava a pistola de seu tio Hitler. Ele, é claro, disse que não tinha nada a ver com isso, o que não impediu seus oponentes políticos de tentar manchar ainda mais a sua imagem ao proclamar que ele havia aprisionado a pobre mulher e que ele poderia ter até tido um relacionamento sexual com ela. Um jornalista alemão disse que o nariz da jovem havia sido fraturado, como se ela tivesse lutado com alguém. Para aqueles que não eram fãs de Hitler, a história amplamente aceita era que ele havia matado a própria sobrinha em um ataque de raiva. Mas será que ele a matou mesmo? Essa é uma pergunta que ninguém nunca foi capaz de responder. Um outro sobrinho do líder nazista disse mais tarde: quando eu visitei Berlim, a família estava com problemas. Todos sabiam que Hitler e Geli eram íntimos há muito tempo e que ela estava esperando um filho. Este foi o fato que enfureceu Hitler profundamente. Um repórter chamado Fritz Gerlich continuou investigando o caso e acabou concluindo que Hitler realmente havia assassinado a sua sobrinha. Em março de 1933, ele estava prestes a publicar o que sabia quando seu escritório foi invadido por tropas de assalto nazistas. Ele foi espancado e todos os seus arquivos foram queimados. E em julho, os nazistas terminaram o serviço e colocaram uma bala na cabeça do repórter. Ao longo dos anos, o caso foi investigado várias vezes. Algumas pessoas acreditam que ele pode tê-la matado acidentalmente ou mesmo que contratou alguém para fazê-lo. Nós simplesmente nunca saberemos. Mistério número 2. Muita gente se pergunta onde foi parar todo o ouro roubado pelos nazistas. Para quem não sabe, eles roubaram quantidades inacreditáveis de ouro durante a guerra. Em apenas um dia, 12 de março de 1938, os alemães foram ao Banco Central Austríaco e esvaziaram os cofres, levando cerca de 100 toneladas de ouro. Milhares de coisas foram roubadas de toda a Europa durante os 6 anos da guerra, porém muita coisa desapareceu. Mas sabemos que os nazistas passaram bastante tempo cavando incontáveis túneis maciços e várias evidências apontam que eles transportaram e esconderam muitas das coisas roubadas dentro deles. E é exatamente por isso que os caçadores de tesouros vasculham as colinas e florestas nas buscas desses túneis e outras construções da época da guerra há décadas.
Alguns desses caçadores acreditam que existe escondido em algum lugar na Polônia o que eles chamam de trem de tesouro nazista. Eles acreditam que pode existir cerca de 300 toneladas de ouro e outros objetos de valor dentro desse trem. Embora pareça algo saído de um filme, a caça ao ouro nazista é levada a sério. Não muito tempo atrás, o mistério ficou ainda mais emocionante quando foi encontrado um diário que pertencia a um importante oficial nazista. Em uma página ele escreveu: "Os 48 baús restantes e todos os baús de família eu confio a você. Só você sabe onde eles estão localizados. Que Deus o ajude e me ajude a cumprir a minha missão." Ainda no diário, ele falou sobre as obras de alguns dos pintores mais renomados da história e mencionou 11 locais separados onde o ouro foi enterrado, mas não os locais exatos. Até hoje, muitas pessoas acreditam que o trem de ouro nazista está lá embaixo, escondido em algum lugar sob o solo, e se encontrado, sem dúvida, se tornará a maior descoberta de tesouros escondidos da história. Mistério número 3. Será que Hitler era realmente homossexual? Essa pergunta pode parecer controversa, já que conversamos sobre como ele estava apaixonado por sua sobrinha. Pode parecer ainda mais improvável quando dizemos que ele teve um relacionamento com sua secretária com quem se casou em seu bunker. Mas alguns historiadores e estudiosos da mente dizem que muitas pessoas reprimem seus impulsos naturais, seus verdadeiros desejos e sentimentos. Elas acabam odiando quem realmente são, então odeiam outras pessoas como ela. E é justamente isso que eles alegam que aconteceu com Hitler. Ele se tornou ou se passava por um homofóbico raivoso, tanto que mandou executar homossexuais em grande número. Rumores circulavam na Alemanha sobre a vida secreta de Hitler. Escritores afirmam que ele até sofreu algumas chantagens, pois existiam pessoas que tinham provas e iam contar ao mundo sobre a sua homossexualidade. O livro chamado O Segredo de Hitler, A Vida de um Ditador, afirma que durante a Primeira Guerra Mundial ele tinha um companheiro romântico e que eles eram inseparáveis. Dizem até que Hitler naquela época perdeu uma promoção para suboficial por conta desse romance. Há também relatos policiais que afirmam que ele estava sendo investigado pela polícia de Munique por conta de sua sexualidade. Lembrando que naquela época na Alemanha era considerado crime ser homossexual. Mas você deve estar se perguntando como esses arquivos nunca foram destruídos por Hitler quando ele chegou ao poder. Pois é, um general alemão chamado Otto disse que pegou esses documentos da polícia como uma forma de seguro de vida. Se Hitler mexesse com ele, ele poderia simplesmente ameaçá-lo com a divulgação dos arquivos. Então fica aqui o questionamento: será que Hitler disseminou todo esse ódio por homossexuais por não aceitar a sua própria sexualidade? Mistério número 4. Durante os saques que os nazistas fizeram no decorrer da guerra, talvez a coisa mais valiosa que eles levaram tenha sido a chamada Oitava Maravilha do Mundo, que é a Câmara de Âmbar. Este lugar se parecia com uma caixa de joias gigante, coberta de ouro, recheada com pedras preciosas e belos espelhos. Essa sala valeria mais ou menos 500 milhões de dólares atualmente. A câmara foi construída em 1701 e pesava cerca de 6 toneladas. Depois que a guerra estourou, os russos estavam bem cientes de que os alemães provavelmente tentariam roubar a sala. Com isso, eles fizeram o seu melhor para escondê-la, mas de nada adiantou. Os nazistas conseguiram pegá-la. E após todo o desenrolar da guerra, parece que a câmara desapareceu no ar. Equipes de caçadores procuram a sala em todos os lugares possíveis e impossíveis, assim como procuram pelo ouro do trem nazista que eu falei anteriormente. A câmara também pode estar escondida em um túnel em algum lugar, mas as investigações sobre seu desaparecimento levaram algumas pessoas a pensar que ela pode ter sido realmente explodida em pedaços durante a guerra. O mistério fica no ar, ninguém sabe onde foi parar essa sala milionária. Atualmente existe até uma nova versão da câmara feita pelos russos e que custou milhões de dólares para ficar pronta. É uma obra de arte deslumbrante, mas com certeza a original deveria ser muito melhor e tinha um valor histórico imensurável. Mistério número 5. O homem em questão é o alemão chamado Otto Hahn.
Ele era um cara fascinante cujo trabalho levou por toda a Europa em busca do Santo Graal, que era o cálice supostamente usado por Jesus Cristo na última ceia. Existe uma lenda de que se você pudesse colocar as mãos neste cálice e beber dele, você seria recompensado com a juventude eterna. Como você pode imaginar, muitas pessoas desejam a juventude eterna, e isso inclui alguns membros do partido nazista. Han acreditava nisso, assim foi para a região montanhosa dos Pirineus na França. Ele acreditava que o Graal estava enterrado lá. Quando o braço direito de Hitler descobriu que Han estava nesta missão, ele lhe pediu para continuar e passou a financiar a busca. Porém, havia um grande problema nisso tudo. Han era homossexual, e os nazistas, como já falei, eram completamente contra os homossexuais, então ele estava na corda bamba. E para piorar a sua situação, mesmo sendo bancado pelo governo nazista, ele não parava de criticá-lo. A gota d'água para os nazistas aconteceu quando ele ficou bêbado e foi pego tendo relações afetivas com outro homem. Ele foi preso e o enviaram para um campo de concentração. Algum tempo depois, ele até conseguiu se tornar um homem livre, mas ainda existiam pessoas que estavam atrás dele. Foi então que ele percebeu que era melhor se esconder. Mas em 13 de março de 1939, ele foi encontrado congelado em um bloco de gelo em uma área montanhosa da Áustria. A questão era, o que havia acontecido? Há um boato que diz que Han foi o próprio inventor de sua morte e que aquele homem congelado na verdade não era ele. Dizem que ele fingiu sua morte para ser esquecido e até fez algumas cirurgias plásticas para mudar o seu rosto. Mas a parte legal de toda essa história é que ele serviu de inspiração para o personagem Indiana Jones. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, por favor, não esqueça de se inscrever, deixar um like e assista também ao vídeo do homem que é considerado por muitos como o mais perverso do mundo. Muito obrigado e até a próxima!